Boa noite a todos. Eu sou Brando Vargas, trabalhador da Associação Beneficente Espírita Dr. Bezerra de Menezes, a nossa querida BBM. E mais uma vez, eu estou aqui para conversar, gente, sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita. Então, estamos aí agora no fim de ano, passou rápido, né? Fim de 2022, e é exemplo de quase todos os assuntos abordados nesse mês de dezembro, o assunto mais falado, inclusive aqui no canal, a BBM TV, né, é sobre Jesus, o nascimento de Jesus. Então, hoje a conversa é sobre o nascimento de Jesus, que é comemorado pelas festividades do Natal, pelas festividades natalinas. Bom, muitos, então, gente, vieram no passado, da história da humanidade, preparar as pessoas para a chegada de Jesus. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre um desses grupos de precursores. Ou seja, hoje nós vamos falar dos profetas. Tá? E os profetas, eles foram o quê? Aqueles que anunciaram várias vezes o nascimento de Jesus, a chegada do Messias. E, dentre esses grandes homens, desses grandes profetas, nós temos o imenso Isaías. Então, hoje vamos conversar sobre isso. Vamos aqui, nesse momento, colocar para vocês a página inicial de hoje, da nossa conversa, que eu vou ampliar aqui, que fala sobre o quê? Os Sábios Reais, é o título. Foi tirada lá do livro Segue-me, que foi psicografia do nosso grande Chico Xavier. E é óbvio que o texto do nosso grande Emmanuel. Então vamos lá para o texto. Vou ampliar para vocês e vamos acompanhar juntos. Então, os Sábios Reais, livro Segue-me. Quem dentre vós é sábio e entendido mestre, por seu bom trato às suas obras em mansidão de sabedoria? Está em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Milhares de pessoas senhoreiam os tesouros da instrução, multiplicando títulos no campo social, para fugirem incompreensivelmente do trabalho e da fraternidade. Aqui temos um bacharel que, por haver conquistado um diploma profissional, declara-se incapaz de efetuar a limpeza da própria roupa, quando necessário. Ali vemos uma jovem musicista que, por haver atravessado os salões do conservatório, afirma-se inabilitada para servir as refeições no próprio lar. Então, continuando, além, observamos um negociante inteligente que, por haver explorado a confiança alheia, recolhe-se nos castelos da finança segura, asseverando-se entediado do contato com a multidão, que lhe conferiu a prosperidade. Mais adiante, notamos religiosos de vários matizes que, depois de se declararem consolados e esclarecidos pela fé, começam a ironizar os irmãos infelizes ou ignorantes, que, em nome de Deus, lhes aguardam os testemunhos de bondade e de amor. Na vida espiritual, todavia, os verdadeiros sábios são conhecidos por ângulos diferentes. Os verdadeiros amigos da luz revelam-se através da generosidade pessoal. E continuando, sabem que o isolamento é orgulho, que a violência é crueldade,
que a exigência descabida é serviço da treva, que o sarcasmo é perturbação. Reconhece que a sabedoria é paternidade espiritual, cheia de compreensão e carinho. E por isso, sem qualquer humilhação a ninguém, auxiliam a todos indistintamente, ascendendo com amor na escura ignorância que os cercam a luz abençoada que brilhará vitoriosa amanhã. Um texto do Espírito Emmanuel. E agora, após a leitura desse texto inicial, desse texto que serve sempre para a gente poder... chegou, né? Vou começar a assistir lá o estudo, a palestra, e aí alinhar o pensamento, descansar, buscar reflexão. Nós vamos agora para o momento da prece de início. Vamos agora fechar os nossos olhos, vamos limpar os nossos pensamentos e vamos, primeiramente, né, em breve vibração, pedir por todo esse mundo, pedir que os corações sejam mais mansos, pedir pelos doentes do corpo e da alma. E vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje juntos, mais uma vez, conversando sobre o Espiritismo e mais ainda conversando sobre Jesus. E assim, nesse pensamento, nessa frequência, que a espiritualidade amiga possa nos envolver, possa nos intuir, nos inspirar para melhor compreensão e nos fornecer energia, fluidos necessários que tornem o nosso ambiente onde estamos assistindo a essa conversa um lugar bem melhor. Uma vibração boa, de muitas benesses que possa atingir todos aqueles, tanto no campo físico como também no campo espiritual. E assim sendo, Pai querido, no amparo de Mestre Jesus, pedimos permissão para iniciar a nossa conversa na noite de hoje. Em nome de Deus. Graças a Deus. Bom, pessoal, então agora nós vamos aqui iniciar, né, a nossa conversa sobre esse assunto, né, dos apóstolos, dos profetas, né? E vamos iniciar a nossa conversa sobre o que diz Deus sobre o Espiritismo. Bom, se Deus é criador do universo, então vamos que como é possível que algumas crenças religiosas possam enxergar apenas um livro, apenas uma cultura, apenas a história de apenas um povo, sem levar em conta os outros povos, as descobertas históricas, as descobertas científicas, a ciência de uma forma geral. Claro, né? Os achados arqueológicos. Bom, então há grandes equívocos e gigantesca falta de conhecimento entre muitos que negam também, né, a existência de Deus. É aquele que creem que somente a sua verdade é a certa, mas também há aqueles que negam a existência de Deus. São dois grupos diferentes. E também temos um terceiro grupo, no caso do Espiritismo, que criticam o Espiritismo. Obviamente, sem a devida observação da ciência e sem a devida observação da história da humanidade e do próprio texto bíblico. Bom, então é praticamente impossível, gente, negar a existência de algo que conduz todo o universo. Então, se alguém possui pelo menos algum conhecimento, por exemplo, de filosofia, negar a existência da substância que dá origem a tudo é algo ilógico. Isso foi perseguido, inclusive, pelos grandes filósofos. Inclusive, um deles, o primeiro filósofo ocidental, Tales, da cidade de Mileto, escola jônica, rompeu com o mito, rompeu com a mitologia, buscando, através da razão, olha só,
algo mais palpável e mais lógico do que acreditar que todas as situações da natureza eram tudo de Deus. Então, muitos outros homens inteligentes, sensatos, sucederam a Tales nessa busca. Inclusive, e principalmente, o grande Sócrates. Também tivemos Platão e Aristóteles e muitos outros, apenas exemplificando. Então, estudando aí os pensamentos dos grandes filósofos, percebemos cada vez mais que a existência de Deus é fato, tanto quanto o do mundo espiritual e da reencarnação. Sócrates e Platão, gente, foram os principais precursores dos princípios do espiritismo e do cristianismo, mesmo antes da vinda do Cristo. E também de Hippolyte Léon, Denis Arrival, o nosso querido Allan Kardec. Bom, antes deles, né, dos filósofos ainda, recuando no tempo, a Gênese do Antigo Testamento fornece decisivas informações sobre tudo isso. Então não é possível analisar, não é possível fazer qualquer menção, muito menos críticas a Deus e também ao Espiritismo, sem um estudo de todo o contexto da história humana, tá? E da evolução do conhecimento humano. Mesmo assim, há os que contrariam ou descartam a história das civilizações e da própria ciência, né? Bom, dentre eles, há quem inicia críticas ao Espiritismo levando em conta apenas os textos bíblicos. E da forma que enxergam o texto bíblico, ainda tem isso. E cita, por exemplo, lá Levítico 19:31, por esse referido texto, aponta supostamente, na visão de alguns, para a proibição que Moisés determinou quanto à comunicação com os mortos. Sim, né? Para aquela época, a preocupação com a prática era muito cabível. E era comum entre os pagãos, né, dos antigos tempos bíblicos, convocar o auxílio dos mortos de forma equivocada, gente, sem responsabilidade, por banalidades. Então, tínhamos naquela época um povo muito ignorante em vários sentidos e usava a comunicação com os mortos de forma banal. E para interesses mesquinhos, claro. Hoje em dia há quem ainda faça isso, infelizmente. Ainda bem que nem todos. E assim, baseado lá em Levítico, né, no texto da suposta proibição de Moisés, esses críticos apontam corretamente que Deus preveniu os filhos, aí sim, de Israel, para não se envolverem com o espiritismo, justamente antes de entrarem na terra prometida de Canaã. É claro, gente, que a palavra correta não era o espiritismo, né? Poxa, e sim comunicação com os mortos, porque nós sabemos que o espiritismo é muito mais do que isso, e principalmente o estudo, né, do próprio texto bíblico do Antigo e do Novo Testamento, da maneira enxergada como nos apontou Jesus. O espiritismo, gente, é muito mais, então, do que apenas comunicação com os mortos. O que usam, né, as pessoas que usam a palavra espiritismo para aqueles antigos tempos, aí estão mais equivocados ainda e mais ignorantes ainda naquilo que é o espiritismo. Bom, não tem nada a ver com o espiritismo codificado dos dias de hoje, repetindo o que eu já falei. Daí a pessoa tem que conhecer para saber que, né, não tem nada a ver. E saibam que todo aquele que reconhece a presença de anjos e demônios reconhece a existência de espíritos e do mundo espiritual, ou não? Bom, e se alguém se dirige a esses espíritos de qualquer forma, está participando de uma comunicação mediúnica. E Moisés foi um grandíssimo médium. E os profetas do Antigo Testamento também o foram. Moisés, então nem se fala. Então Moisés e os profetas se comunicavam com os mortos, sim. E não adianta, gente, dar nomes diferentes para os fenômenos mediúnicos, porque eles continuarão a ser fenômenos mediúnicos. Bom, então agora, né, nós vamos aqui
seguir na nossa conversa, vamos falar agora sobre os profetas, um pouco mais, né, dos filósofos, Jesus, e o combate a essas crenças limitantes. Então se enganam, gente, aqueles que propagam que os espíritos que se manifestam, que os espíritos se manifestam apenas nas casas espíritas, né? Não se manifestam só lá, e também aqueles que se manifestam lá não são somente espíritos, personificações satânicas. Não. É bom lembrar, gente, que eles, né, que esses espíritos se manifestam em todos os templos dos mais variados credos. E aí dão-se o nome de dons, né? E por aí vai, né? As pessoas que manifestam eles, que veem, por aí vai. Então, a única maneira de afastar, por exemplo, os maus espíritos é através da modificação interior de cada um. E não adianta enxotar, expulsar e por aí vai. Não. Então, expulsar, exorcizar espíritos obsessores e não se submeter à reforma íntima é algo ineficaz. Se você não se modificar, né? Vai atrair de novo. Está muito enganado, então, aquele que supõe que os espíritas não estudam os textos bíblicos. Bom, na primeira aliança, no Velho Testamento, predomina o quê? O monoteísmo. Não é? A condução do povo para o único Deus. Sei lá com Abraão. Nos evangelhos, na segunda aliança, Jesus, gente, está presente e ensinando os princípios da moral e espiritualismo sem evidenciar qualquer religião. Então, o Espiritismo Codificado também estuda os textos bíblicos, repetindo, né? Mais uma vez, sendo repetitivo propositalmente. Então, em Gênesis 18, o patriarca Abraão é visitado por 3 anjos, descritos como varões, sem qualquer referência à figura que se tornou comum, né, de anjos com asas. Né? Então, é uma visão, essa sem esses anjos com asas, né, mas coerente com a visão espírita. Não deixam de ser espíritos elevados porque não estão com asas. Então, chamam de anjos aqueles que o Espiritismo reconhece como espírito de luz, espíritos elevados, espíritos purificados através do processo evolutivo da alma. Né? Ou seja, esses anjos não são seres à parte da criação. Espíritos. Então, Sócrates e Jesus combateram os preconceitos religiosos e demais práticas limitantes, de crenças limitantes. Eles combateram, gente, as crenças limitantes exercidas com hipocrisia. O número cada vez maior de descrentes nas religiões e em Deus ocorre o quê? Devido aos que insistem, né, em cultivar crenças limitantes. Quem pratica crença limitante possui muitos objetivos, na maioria das vezes, pouco nobres. Só conhecemos os pensamentos de Sócrates e a doutrina de Jesus porque seus discípulos escreveram. Eles mesmos não escreveram. Então, a concordância dos pensamentos de Sócrates e seus discípulos com os princípios do cristianismo são enormes, as concordâncias. Sócrates e Jesus, né, contrariaram os poderosos da época e pagaram o quê? Com suas vidas por isso. Então, essas pessoas buscavam silenciar grandes almas, como Sócrates e Jesus, né? Grandes homens que trouxeram grandes ideias, pois contrariaram suas ganâncias e demais interesses pessoais. E não se enganem, tá, gente? Com aqueles que hoje fazem críticas com pouco conhecimento de várias áreas, pouco conhecimento do cenário e por aí vai. É claro, gente, que em todas as crenças existem pessoas levianas, praticantes de crenças controladoras e limitantes, mas também há pessoas nobres, há pessoas boas que buscam na religião o fim da própria religião, que é o que? Melhorar cada um de nós, e não as benesses, poderes, né, questões financeiras e por aí vai. Bom, então agora nós temos aí, né, essa questão da Bíblia e dos profetas para conversar um pouco mais.
E a Bíblia é uma biblioteca, gente, constituída de psicografias e fatos de natureza mediúnica. Muita. Toda construída em cima do fenômeno. Foram os profetas, gente. Grandes médiuns, já falei antes, estou repetindo. Grandes médiuns que nos trouxeram a Bíblia. Um repositório de profundas mensagens espirituais que ainda hoje são bem atuais e servem de roteiro para os homens. A palavra Bíblia, ela vem do grego, né? E significa um conjunto de livros, um aglomerado de livros. Como os que se dizem, então, conhecedores e estudiosos dos textos bíblicos, da filosofia e da história humana, não enxergam quantos fenômenos mediúnicos existem na Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, encontramos situações que caracterizam fenômenos considerados sobrenaturais. A Bíblia e o Espiritismo não se contradizem de forma alguma, pelo contrário, se completam. Então, o Espiritismo não é invenção ou criação dos homens, é a doutrina dos espíritos, gente, que existe independentemente da vontade humana, onde são expostos os fenômenos que ocorrem independente da vontade que muitos queriam que não existisse. Fenômenos da natureza, por exemplo, né, como nós temos chuva, raios, trovões e por aí vai. Então, os fenômenos mediúnicos da época antiga, que se encontram na Bíblia, não são diferentes dos que existem hoje. Hoje, nós temos os médiuns, né? Naquela época existiam os profetas. Profetas e médiuns são a mesma coisa, gente. São intermediários do mundo espiritual com o mundo material. Não por acaso coloquei aí para vocês, né, esse monte de Wi-Fi aí, né, símbolo, tá, no cenário, aí, na paisagem. Bom, então, vamos continuar agora e falar aí, né, um pouco sobre, em apertadíssimo acento, dos dons da predição dos profetas. Bem importante, porque o profeta, gente, é a boca de Deus. Então é aquele que fala em nome de Deus. Essa foi o quê? A crença, não é? Então lá no Antigo Testamento constam os livros de 17 profetas que foram classificados como maiores e como menores. Então, de acordo, né, com a extensão dos seus escritos, daquilo que eles deixaram escrito. Dentre eles, nós temos o quê? Como os mais conhecidos, quais são? Ezequiel, Daniel, Isaías e Jeremias. Esses são profetas com livros assim bastante bem conhecidos. Então, no sentido de predizer, né, mais específico, né, as profecias começaram com quem? Com Samuel. Lá no livro de Samuel temos que ele é chamado o quê? De profeta. Depois, nós vamos para onde, gente? Eu vou só aqui trocar aqui. Depois, nós vamos para ter essa forma mais específica, né, de predição com grande profeta, né, com Eliseu, com Elias e Davi também. Então, eles profetizavam, ou seja, eles viam o futuro, eles tinham um dom especial, uma inspiração divina. Eles eram médium, tinham mediunidade, gente. Se comunicavam com os espíritos, ou seja, com aqueles que chamamos, né, de mortos, mas que só estão mortos o quê? Só perderam o corpo físico, mas estão ainda com seus corpos espirituais. Então, no Antigo Testamento, fica muito claro que antes deles serem chamados de profetas, eles eram considerados, na verdade, grandes videntes. Então, eram aqueles que Deus arranjava uma forma de revelar os acontecimentos futuros através de aparições, de sonhos. Eles eram os escolhidos e, a partir disso, eles tinham uma enorme autoridade religiosa e uma influência,
como instrutores da lei, né, das leis de Deus. Uma das grandes façanhas dos profetas nos textos bíblicos foi o quê? A presciência. A presciência de alguns fatos do futuro é tema assim muito relevante. No Antigo Testamento, nós, por exemplo, o livro de Daniel, que faz referências a alguns eventos futuros, vislumbrados o quê? Por Daniel, através de formas de emancipação da alma, como o quê? O desdobramento, como por exemplo, né? Ou então a projeção de consciência, e vários outros, inclusive que constam lá no capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, tá? E também para quem quiser estudar mais sobre isso. Formas de emancipação da alma. E o livro A Gênese, texto bíblico, nos expõe que Daniel, nesses momentos, encontrava-se livre momentaneamente do corpo material, nessa condição de espírito desmaterializado, conseguia enxergar um mundo como um homem no alto de uma montanha, fazendo uma comparação, uma metáfora, né? Ou seja, o espaço e o tempo não existem durante essa condição, que é algo bem diferente de dizer que o futuro está determinado, tá? Então, na verdade, na visão da doutrina espírita, o futuro, né, como eu vou repetindo aqui, né, não está predeterminado, ou seja, não existe o fatalismo. Tá? O homem é responsável pelo que pensa e pelo que faz. É claro que algumas situações, tá, podem ter previsões de acontecer, que podem acontecer ou não, dependendo da ocorrência de outros fatos. Então, a semeadura, gente, ela é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, nós é que construímos o nosso futuro. E através da liberdade de ação, do livre-arbítrio, é que a alma conquista, né, quando chega ao reino hominal, sai do reino animal e chega se torna homem, né? Passa a se tornar responsável. É claro que alguns eventos são previstos, né, como acabei de falar, mas de acordo com uma série de variantes, repetindo o que eu falei ainda há pouco, vão deixar de acontecer, né, ou ser adiados ou adiantados. Então, é claro que espíritos elevadíssimos, com facilidade, podem prever o mau êxito dessas tarefas, ou o contrário. É interessante, gente, destacar, então, que Daniel, lá no livro, né, Daniel, né, em 2:41, previu, por exemplo, o desmoronamento do Império Romano, sendo um dos fatores principais, né, tendo as invasões dos bárbaros, né, que foi o fator para ocorrer esse desmoronamento. Surgindo, então, a criação de vários reinos com a derrocada do Império Romano, com a invasão dos bárbaros, né? Como, por exemplo, os anglo-saxões, os visigodos, os lombardos, dando, assim, formação a algumas nações europeias. Realmente, o responsável principal por tudo isso foi o cristianismo, que ocupou o quê? Um papel preponderante na integração desses bárbaros que vieram após a derrocada do Império Romano, já que estes bárbaros foram convertidos, né, ao cristianismo. Ao mesmo tempo, os mesmos povos bárbaros, então, que invadiram o Império Romano, respeitavam os romanos porque desejavam ter vida semelhante a eles, gozar daquela estrutura toda, organização, tecnologia, né? E Daniel também previu a falta de unidade dos países da Europa, comprovado no futuro pelo aparecimento do nazismo, né, já bem perto de nós, do comunismo, das ditaduras na Grécia, Portugal e Espanha, como também a intensa divisão que aconteceu na União Soviética, na Tchecoslováquia e de forma especialmente violenta na Iugoslávia. Bom, então chegando agora a essa parte final, né, da nossa conversa, nós temos que o papel, gente, de um profeta é o de instruir e de revelar. Por ser realizado por qualquer um, né? Ele pode ser realizado por qualquer um, atualmente. E não apenas pelos famosos homens com dons da história das civilizações, como, por exemplo, a grega e a dos textos bíblicos. Jesus, gente,
foi o maior dos profetas. Tá? Ao contrário dos outros profetas que recebiam as profecias e divulgavam, Jesus fazia o quê? Ele demonstrava seus dons não somente falando ou demonstrando fenômenos, mas também praticando a simplicidade, o amor, a humildade, né? Os atos de amor. Então, a missão de revelar está conectada com o dom, nas palavras de algumas religiões. Outros, mais humildes, né, dizem ser instruídos, inspirados por espíritos, né? Enquanto alguns falam que receberam, ouviram o Espírito Santo ou o próprio Deus, né? Então, mas é tudo a mesma coisa, tá, gente? O mesmo fenômeno, é o médium, né? Esse dom é conhecido no Espiritismo como mediunidade. Repetindo. Isaías, por exemplo, foi um profeta com dons mediúnicos fantásticos, tá? Que, de acordo com os espíritos, é um ser muito elevado, né? Isaías teria vivido entre 765 a.C., né? E 681, talvez, ali antes, tudo antes de Cristo. Mas a referência como 765. Então, além de todas as façanhas conhecidas, Isaías também, gente, participou junto com Maria no campo espiritual, na preparação lá no mundo espiritual, tá? Do nascimento, tanto de própria Maria e Jesus. Então, o chamado, ou seja, o despertar de Isaías para se tornar profeta, ocorreu através de uma visão, né? Do trono de Deus acompanhado por anjos. Então, seu chamado para profetizar por volta do ano de 742 a.C. coincidiu com o início da expansão para o oeste do Império Assírio, que ameaçava Israel e que Isaías proclamou ser um aviso de Deus a um povo sem Deus. Então, a importância do livro de Isaías é tão grande, gente, mas tão grande, que há mais de 400 referências do livro de Isaías no Novo Testamento. E além da grande quantidade de pessoas com dons, né? Vou falando agora, né, saindo de Isaías, tocando novamente no ponto, além da grande quantidade de pessoas com dons, médiuns que temos hoje, a missão dos profetas também pode ser encontrada entre todos nós, não é? Sejamos pais, mães, avós, tios, padrinhos, educadores, professores, instrutores, palestrantes, chefes, vizinhos, artistas famosos, personalidades. Sim, gente. Quem instrui também é um profeta. Artistas, né, voltando a falar, né, políticos, apresentadores e demais personalidades com capacidade de influenciar multidões, influenciar muitas pessoas também são profetas e têm grande responsabilidade, hein? Então, é por isso, gente, que é tão importante influenciar pessoas para o bem, para a paz, para cultivar a paz, o amor, as virtudes. Profetas pregam exemplos de virtudes. Falsos profetas pregam vícios e desajustes. Na lição 11 do livro Levantar e Seguir, olhando aqui a minha cola, de Emmanuel, é exaltado que na maledicência somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia somos mistificadores da paz. Na preguiça somos charlatões do trabalho. Na indiferença somos inimigos do dever. Podemos influenciar encarnados e desencarnados, hein, gente? Da mesma forma que somos influenciados e inspirados por encarnados e por desencarnados. Finalizando, então, né? Falo, novamente, sendo repetitivo, que o papel de um profeta é o de instruir e revelar. Então, é um papel que pode ser realizado por qualquer um, e não apenas por líderes religiosos, por pessoas famosas ou pessoas com dons, né? Como tinha nos textos bíblicos e nas histórias das civilizações. Tá? Então, vamos aqui, finalizando a nossa conversa de hoje, fazendo aí a nossa prece, tá? De encerramento do estudo. Então, vamos lá, gente.
Então vamos, nesse momento, buscar fechar os nossos olhos, agradecer por estarmos juntos, por termos sido protegidos e por adquirirmos mais um pouco de conhecimento, de que possamos refletir sobre tudo que conversamos hoje aqui, que os nossos guias e mentores possam nos ajudar, nos inspirando quanto às nossas reflexões e a prática de tudo aquilo que conversamos hoje no nosso dia a dia. Vamos agradecer, então, e vamos pedir, gente, né, que nossos guias e mentores sempre estejam conosco. Vamos pedir muita paz para todo esse mundo, para todo o nosso país. E encerramos, então, a conversa de hoje com a permissão da espiritualidade amiga e no amparo de Mestre Jesus sempre. Graças a Deus, pessoal. Bom, agradeço a todos pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. Tá? Feliz Natal a todos. Tá? Que tenhamos um excelente Natal, que possamos realmente lembrar de Jesus praticando aquilo que ele nos deixou. Essa é a verdadeira forma de comemorarmos o Natal. Tá, pessoal? Não esqueçam de curtir esse vídeo e de indicar esses outros vídeos do canal para que outras pessoas também possam assistir, pessoal. Tchau, tenham boa noite, bom final de semana e um Feliz Natal. Tchau.